Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui já são quase 8 da noite, eu tenho que servir o jantar à minha patroa, mas como ainda faltam alguns minutos, eu resolvi vir aqui fora, trazer o lixo e fazer esse vídeo rapidinho para vocês. É assim, depois de um dia longo de trabalho, eu estando muito cansada, né? E uma frio danado que está aqui fora, gente. Mas mesmo assim eu vim para poder não fazer sempre o vídeo sempre no mesmo cenário, a cozinha do apartamento onde eu trabalho, né? Aí eu resolvi vir aqui fora, te mostrar um pouquinho da noite enquanto eu converso com vocês. Tem uma coisa que está encafifado na minha cabeça, né? E é sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia, né? Rússia e Ucrânia, né? E, na verdade verdadeira, não era para falar sobre a guerra, que eu não tenho capacidade para discernir este assunto, desossar esse assunto, entendeu? Mas eu tenho meus conceitos prontos, né? Eu tenho meus pensamentos próprios sobre a guerra, né? Sobre qualquer guerra, é terrível. Então, surgiu uma crítica de parte de uma seguidora minha, né? Que me criticou e me critica sempre. Quando eu falo alguma coisa assim, mais séria, ela acha que eu não tenho pensamento próprio. E eu digo para vocês o seguinte: quem tem pensamento próprio? Quem tem? Uma pessoa que só tem o 12º ano, formei-me em professora primária, nunca trabalhei como professora primária, atualmente trabalho como empregada doméstica. Depois, fiz uma faculdade que não completei, faltando 2 anos para terminar, 1 ano e meio para terminar. Isso agora também não vem mais nem ao caso, porque eu já estou com 69 anos, não é? Então, eu não posso de maneira nenhuma ter um intelecto desenvolvido o suficiente para falar todas as nuances que está englobando esta guerra mais recente, que é a Rússia e a Ucrânia, não é? Eu acho um absurdo, na época que nós estamos, em 2022, né, ainda ter pessoas invadindo o país vizinho por questões ideológicas, né? O pensamento deles, que Rússia e Ucrânia são países irmãos, e um tem que andar de mão dadas com a outra, não é? Então, como a Ucrânia está seguindo o caminho próprio dele, a Rússia invadiu. São irmãos invadindo, matando, fazendo todo mundo sair correndo, fugindo, largando suas casas e tudo. Pronto, esse é o meu pensamento. Eu acho tudo isso errado. Agora, hoje em dia, nós temos os formadores de opinião, porque uma pessoa, quando pega um telemóvel, igual eu peguei aqui, para falar, eu tenho que tomar certo cuidado com o que eu estou falando, o que eu estou a falar, o que eu tenho que falar, tudo com cuidado, porque não é fácil assim como as pessoas pensam. Tem muitas pessoas que de repente vão assistir o vídeo. Então, mesmo que eu seja ignorante, eu, ao pegar o telemóvel e fazer um vídeo e soltar no YouTube ou soltar no Facebook, entendeu? Eu estou formando a opinião de alguém. E eu tenho muito medo disso, porque eu não me sinto capacitada disso, não é? Por quê? Porque eu não tenho meu intelecto subdesenvolvido, não é? Mas, por outro lado, eu não me sinto ignorante. Não me sinto. As pessoas podem achar que eu sou ignorante, que eu vou pelo que os outros estão falando. Não. O que a gente tem que entender é que, se você liga uma televisão, você vê um analítico político falando sobre a guerra, o porquê da guerra,
entendeu? Por que que o Putin está fazendo isso, entendeu? Então você tem que acatar o que aquela pessoa está falando, porque ele estudou para isso. E mesmo ele tendo estudado para isso, nós temos que saber captar o que é realmente importante, verdade e a sério. Porque muitas vezes, no meio dos comentários dos cientistas políticos, eles se impõem com os pensamentos deles. Então a gente tem que ter cuidado, não é? Existe formadores de opinião científica política até nos países comunistas. Se você liga o canal de Cuba, você vai ver que tem lá, eles estão lá sentadinhos, tudo gordão, naquela mesma cadeira branca, não é? Do jornal, que é estatal, né? Falando da maneira deles o que eles veem do que está acontecendo no mundo e na terra deles. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, é inadmissível que eu não vá captar e formar a minha opinião em cima do que eles estão falando. Por quê? Porque eles estudaram, gente, eles fizeram várias faculdades, entendeu? Tem gente muito inteligente falando no YouTube, entendeu? A gente tem que saber escolher quem a gente vai ouvir. E, logicamente, a gente sai dali com um certo grau de conhecimento. Por exemplo, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar em geopolítica. Sabe onde que eu fui ouvir falar em geopolítica? No canal do professor Roque, um paulista que é deputado, entendeu? E ele dá mas aulas gratuitas pelo YouTube. É muito interessante ouvir aquele homem falar, além dele ser bonito, né? Ele ainda sabe o que ele está a falar. Ele tem experiência, ele tem vários diplomas. Então, por que a minha opinião não vai ser formada em cima do que ele está falando? Me digam, por favor. Por quê? Não é? É um pouco esquisito, né? Eu não vou pegar um mendigo ali na esquina, né? Que já está perdido na vida, para pedir a opinião dele. E olha que de repente ele tem, hein? Está ali naquela situação, mas sabe muito bem o que está acontecendo no mundo e sabe muito bem o que poderia ser feito e não ser feito. A gente não pode discriminar ninguém. Por exemplo, agora, além de tudo, além de geopolítica, eu escutei mais hoje um termo. Olha só, além da geopolítica, ainda tem geoestratégia. E também nos vídeos anda aparecendo umas pessoas falando num tal de podcast. Eles põem o título do vídeo e entre parênteses podcast. Aí eu fiquei, mas que diabo é isso? Eu quero saber o que é podcast. Olha, se eu estiver falando o nome errado, vocês me desculpem, tá? Podcast, sei lá o que é podcast. Então a gente então com isso eu quero dizer para vocês que conforme a gente vai vendo, que conforme a gente separa o trigo do joio e vai escolhendo vídeos interessantes ou canais de televisão com programas interessantes, instrutivos, a gente vai formando nossa opinião, sim. A gente sai da ignorância, entendeu? Sai da ignorância. Agora tem que saber escolher. Ué. Eu não vou escutar um comunista falando, porque só vai sair ali o que eu não quero ouvir. Não é? Ele pode ser até inteligente, mas está do lado errado. E eu pesquisei o que é geopolítica, geoestratégia. Por cima disso, eu já sei o que é. E podcast também, eu pesquisei para saber o que é. Se vocês querem saber o que é só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai no Google e digita. Lá sai tudo explicadinho. Não precisa ficar com medo. É só clicar ali, ó. Dizem que o Google é o pai dos burros, sei lá, é o professor dos burros, não sei. Falam umas coisas assim, mas é interessante, viu? É interessante. Pronto. Então, o problema entre a Rússia e a Ucrânia tem muito a ver com o espaço geográfico onde estão situados os dois países e é onde principalmente está situado a Rússia, entendeu? Agora, quem quiser saber o que isso significa, escolha os programas certos, leiam bastante,
e façam pesquisa, que é isso que eu faço. E ainda me sinto burra, hein? Ainda me sinto burra. E a minha opinião própria, existe. Eu tenho a minha opinião própria, né? A única coisa que acontece é que eu costumo ler muito, ver muito, escutar muito e tirar o trigo do joio. Fico com a parte que me interessa, que é a parte que eu acho que é importante.